Médico é condenado a indenizar paciente por não ter colhido a assinatura dele no termo de consentimento livre esclarecido. É isso mesmo que você escutou. Eu trago aqui para você uma recente condenação de um médico que ele foi condenado, por mais que não foi evidenciado que houve erro médico na sua prestação de serviço, o judiciário condenou porque não tinha o termo de consentimento livre esclarecido assinado. Veja bem, e pasme, por mais que eu fale aqui diversas vezes nas minhas redes sociais, que é dever do médico poder informar o paciente, não só informar ali verbalmente, mas como ter um termo de consentimento livre esclarecido ali de forma individualizada daquele tipo de procedimento, para que possa comprovar no judiciário, caso o paciente venha a demandar uma ação em desfavor do profissional, que está ali a assinatura que o paciente ele foi informado, que o paciente ele consentiu com aquela cirurgia e mesmo sabendo os riscos do procedimento, ele optou por realizar. Veja bem, nesse caso aqui específico dessa condenação, foi referente a um procedimento de transplante capilar. E o paciente, ele não obteve ali o resultado esperado com o procedimento. Então ele alegou ali que houve um erro médico, porque ele não teve o resultado ali que ele esperou, e pedindo ainda indenização por danos morais. E olha só qual foi a decisão do judiciário. O juiz entendeu que por mais que não houve ali um erro médico, até porque foi realizado uma perícia para apurar se aquele profissional ele tinha utilizado a melhor técnica disponibilizada, se ele tinha seguido ali as recomendações conforme prevê a literatura médica. E sim, o médico ele tinha agido conforme prevê a literatura médica para aquele caso. Porém, foi constatado que o médico ele não tinha colhido a assinatura do paciente no termo de consentimento livre esclarecido. Por mais que o médico ele tentou demonstrar ali no judiciário que ele havia explicado completamente para o paciente como era realizado o procedimento, que ele poderia não ter o resultado esperado somente com aquele procedimento, que há recorrência de pacientes que necessitam fazer um outro momento cirúrgico ali para poder realmente ter o resultado do transplante capilar, mas o médico não conseguiu comprovar judicialmente que ele havia informado isso para o paciente em consultório. Até porque o paciente, óbvio, que vai falar que o médico não informou. Então ele falou: não, eu não fui informado. Se eu soubesse dessa informação que eu poderia não obter o resultado que eu pretendia, eu não havia realizado o procedimento. Então, nesse caso, o médico foi condenado não por erro médico, porque não foi comprovado erro médico, porque é totalmente previsível com que um paciente que realizou um transplante capilar ele não tenha ali o resultado esperado no primeiro procedimento. Mas ele foi condenado por falha no dever informacional. Veja bem a importância do termo de consentimento na rotina médica, não só para procedimentos invasivos, mas também para muitos procedimentos que são realizados ali em consultório para comprovar o quê? Que você informou o paciente. Que se caso o paciente ele for no judiciário, às vezes o paciente ele te ama, né? De primeiro momento te adora. Mas se acontecer alguma coisa, eu não gostei disso, daquilo, você já se torna o pior inimigo daquele paciente. Então ele pode, por mais que você tenha já informado todos os riscos daquele procedimento, todas as informações pré, durante e pós, né, procedimento, pós-operatório, ele vai falar que ele não foi informado sobre isso. E vai pedir o quê? A indenização por danos morais, por falha no dever informacional. Então, muito cuidado com isso. Então não basta apenas o médico ele ter ali a melhor diligência, a melhor prudência, a melhor técnica, a melhor habilidade para poder fazer o procedimento. Ele precisa ter também os documentos médicos necessários. Não só um contrato para poder firmar a relação médico-paciente, para poder colocar ali de que forma que vai ser realizado aquele pagamento, de que forma que pode ser rescindido aquele contrato, qual a maneira de pagamento, se é parcelado, se é à vista, enfim, todas as informações no contrato e também o termo de consentimento, que é informando todos os riscos inerentes ao tipo de procedimento, sobre os resultados, os possíveis, os esperados, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Porque se o paciente ele for no judiciário demandar alguma ação
com um profissional que tiver um contrato bem elaborado e tiver um termo de consentimento bem elaborado e não tendo ali a incidência de erro médico, obviamente que esse paciente ele não vai lograr êxito nessa ação. Por quê? Porque o médico ele está instruído de toda a documentação. Então, cuidado, doutor. Dê a importância também aos termos de consentimento, que por mais que nós, advogados, nós falamos o tempo todo sobre esse dever informacional do médico, às vezes, quando não acontece isso com o profissional, né, ele não vê a real necessidade. Inclusive, nesse caso, o magistrado até mencionou o Código de Ética Médica, que é dever do médico, conforme o Código de Ética Médica, informar o paciente sobre o procedimento que ele está realizando, que ele havia ali realizado uma infração ética porque não cumpriu com o que prevê o Código de Ética Médica. Se você tem alguma dúvida sobre termo de consentimento, de que forma que isso deve ser realizado, quando precisa, quando é dispensado esse termo de consentimento ou qualquer outra informação, procure um advogado especialista em direito médico